O bonde foi, até certo ponto, a solução da cidade. Foi o grande instrumento, o agente incomparável do seu progresso material. Foi ele que dilatou a zona urbana, que arejou a cidade, desaglomerando a população, que tornou possível a moradia fora da região central. O bonde foi, é preciso dizê-lo, uma instituição providencial. Se não existisse, era preciso inventá-lo. Imaginemos as cidades de 2 séculos atrás. Algumas eram mais desenvolvidas, outras menos. Mas uma coisa era comum a muitas delas: o aumento da população. Isso foi decisivo na hora de buscar o lugar de morar. Como os centros já estavam muito adensados, sendo crescentes as atividades de comércio e serviços, os mais ricos foram levados a morar em áreas mais afastadas. Foi nesse contexto que surgiu o bonde, originalmente denominado tramway, servindo como elo entre o trabalho, no centro, e a moradia nos bairros mais afastados, ajudando a vencer longas distâncias. Claro que a chegada de um símbolo de progresso tão importante teve suas consequências na estrutura e no estilo da vida da população da cidade. Não era um simples meio de transporte. Havia um glamour no passeio de bonde que ficou marcado na memória coletiva das pessoas. A presença dos bondes foi essencial para a expansão da cidade. Mas e em João Pessoa? Como ocorreram essas mudanças? Por volta de 1864, a população concentrava-se no Varadouro, e até 1890, o uso desta área já era, em sua maioria, comercial e de serviços. Enquanto isso, muitos moradores de maior poder aquisitivo do Varadouro e também da Cidade Alta começaram a se mudar para bairros como Tambiá e Trincheiras, mais afastados das áreas centrais. Com este crescimento da cidade e das distâncias a serem vencidas, surgiu a necessidade de introduzir em João Pessoa um sistema de transporte público organizado para estimular seu desenvolvimento e integrar não apenas as atividades residenciais e comerciais, mas também as lúdicas. Assim, é implantado em 1896 o bonde Atração Animal. Ele trouxe melhoramentos para a cidade e os moradores viam nele um símbolo de progresso. Porém, com o tempo, este meio de transporte tornou-se incompatível com as necessidades da população. O transporte e a tração animal atrasava. Os burros sujavam a cidade. As chicotadas dadas pelos motorneiros muitas vezes manchavam de sangue os vestidos das belas donzelas. Tornava-se cada vez mais difícil a aquisição de burros para tais serviços. Já não havia coches no centro da cidade para o descanso e alimentação dos animais aludidos. Ocorreu, então, uma outra importante mudança na cidade. O sistema de iluminação municipal, que antes era feito por candeeiros a querosene, passou a ser elétrico. Este fator foi decisivo para a implantação, em 1912, do novo bonde elétrico, mais rápido e eficaz, contribuindo para a expansão da cidade. As linhas do bonde eram criadas, alteradas e ampliadas em função da maior ocupação dos bairros já existentes, ou do surgimento de novos. O ponto de partida e chegada do bonde sempre foi a atual Praça Vidal de Negreiros, conhecida como Ponto de 100 réis, porque os condutores dos bondes, ao passarem pelo local, gritavam "Ponto de 100 réis", referindo-se ao valor do bilhete na época. O povo, para bem situar esse sítio de partida das linhas de bonde, passou a denominá-lo Ponto de 100 réis. Este topônimo tão radicado ficou no espírito da coletividade, que força não houve que conseguisse afastá-lo, nem mesmo o heroísmo de Vidal de Negreiros, nem a inflação do preço das passagens de transportes urbanos, nem mesmo a própria mudança da moeda. As linhas iniciais foram a do Comércio, a do Tambiá e a das Trincheiras. Além dessas, a cidade chegou a ter mais 8 linhas, incluindo a ferrovia Tambaú, que partia da estação Cruz do Peixe. Linha essencial para a expansão da cidade de João Pessoa em direção à praia de Tambaú. Os trilhos deste meio de cursos fixos foram se tornando incompatíveis com os demais meios de transportes e usos das ruas. Isto levou à decadência do bonde, que até então foi o símbolo do progresso. Entretanto, sua importância permanece guardada na memória coletiva, pois foi testemunho de uma época de grandes transformações, e suas consequências repercutem até os dias atuais. Conhecer a sua história é compreender os rumos tomados pela cidade.